Bem, galera, esse é um vídeo rápido e inesperado, né? Por isso que eu não estou usando celular aqui. Hoje eu não tinha planos de fazer vídeo nenhum realmente. Mas saiu um vídeo da Laura Sabino muito bom sobre socialismo versus social-democracia e eu vou deixar o link aí para vocês. Assistam e compartilhem, né? Quem sabe esses debilóides da centro-esquerda consigam entender por que a gente não defende o reformismo e por que eles não deveriam defender. Eu vou dar um resumo rápido aqui do que eu já falei no canal, bem porque o intuito desse vídeo é vocês assistirem a Laura, né? Mas eu já falei aqui e vai ser dito, óbvio que o que eu vou falar aqui está em consonância com o que a Laura falou, né? Mas eu vou falar de uma maneira um pouco diferente, né? Primeiro, o problema do capitalismo, né? Que ela vai falar do socialismo com a analogia de derrubar uma casa cheia de problemas estruturais para erguer outra, né? E já foi dito aqui no canal sobre esses problemas estruturais. Um deles é o preço, né? Eu vi notícias lá no Magrão essa semana de agricultores jogando cebola roxa fora mais uma vez. A gente já viu várias vezes produtores de leite jogando dezenas de milhares de litros de leite, né? Fora, jogando tomate fora, enfim. Né? Por que o capitalista tem que jogar, né? E preste atenção, ele é obrigado a jogar. Porque senão ele fode com o preço dele e ele vai ter prejuízo e ele vai colocar em risco o patrimônio dele. Então, o próprio capitalista, não o capitalista da plutocracia, né? O dono de banco, o dono de latifúndio, o dono de multinacional. A gente está falando aqui do capitalista médio, do cara que não pode parar o seu negócio hoje, né? Que a gente tem que diferenciar isso. Quem manda na plutocracia é o cara que, se ele parar de administrar, se ele fechar todas as empresas dele hoje, né? Não é vender, não, fechar. Vai lá e fecha, né? Sei lá, o Estado toma todas as empresas desse cara e ele ainda tem dinheiro para viver no mesmo padrão de vida dele por 100 anos. Esse é o plutocrata. O cara normal, o cara mediano, que se o Estado for lá e tomar a terra dele, tomar a rede de supermercados dele ou a rede de postos de gasolina, esse cara não consegue manter o padrão de vida pelo resto da sua vida, é desse cara que eu estou falando agora. Né? Esse cara, ele precisa de uma coisa chamada preço, né? Então, esse cara não pode simplesmente dar o leite que está sem preço, ou dar a cebola que está sem preço, ou dar o tomate, ou dar qualquer coisa, porque ele vai foder mais ainda o preço que já está baixo. Enquanto o grande, o plutocrata, realmente, igual a Amazon, né? Eles podem ir lá e fazer um dumping por anos, que é o que acontece com a Amazon Prime, que é o maior escândalo da atualidade, esse é a Amazon Prime, né? Existem leis de concorrência desleal nos Estados Unidos da América, mas a Amazon, por ser uma campeã nacional norte-americana, todo mundo fecha o olho. O que a Amazon faz é concorrência desleal, isso é crime em qualquer país do mundo, né? A Amazon, ela tem a Amazon Prime, onde você paga R$ 9,90 para ter frete gratuito, para dar dinheiro para streamer, para ter descontos cabulosos em mercadorias, etc, etc, etc. Por que a Amazon consegue fazer esse tipo de coisa? Porque ela tem um montante de dinheiro gigantesco, né? Então esse é o plutocrata, é a Amazon, é a Apple, é o latifúndio, enfim, né, o banco e daí por diante. Mas tirando esses caras, né, e pegando esses médios aí que não podem parar de trabalhar, apesar de ter os meios de produção e fazerem 1, 2 milhões por ano, esse cara também é um refém do sistema, né? Ele depende do preço, ele não pode parar de crescer. Ele precisa do maior lucro no menor espaço de tempo. Por quê? Porque esse cara constantemente é ameaçado pela concorrência,
constantemente é ameaçado, principalmente por monopólios como a Amazon, Apple, grandíssimos latifundiários que possuem terras do tamanho de um pequeno país e daí por diante, né? Então, esse é o primeiro problema estrutural do capitalismo. Preço. Preço. O capitalista não pode satisfazer as demandas da população mundial, porque senão o preço vai cair a tal modo que vai quebrar o sistema. Essa é a maior irracionalidade e paradoxalidade do sistema capitalista. Mesmo que o sistema quisesse, mesmo que todos os capitalistas do mundo dessem as mãozinhas comendo algodão doce e falassem, gente, vamos suprir a demanda mundial, mesmo que eles quisessem fazer isso, o sistema ia quebrá-los, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, obviamente, é a plutocracia. O social-democrata, ele não entende que ele é uma galinha tentando reformar o galinheiro, enquanto quem é o verdadeiro dono do galinheiro é a raposa. Então, por mais que essa raposa permita que as galinhas deem apenas os ovinhos para ela, uma hora ela vai enjoar de ovo e vai querer comer carne de galinha, né? Então, é questão de tempo para essa raposa falar, chega de comer ovo, eu quero comer galinha, e passar a lambida em todo mundo aí, né? Então, esse é o segundo ponto que torna impossível você ter um capitalismo humanitário. E o terceiro e último, né, são os recursos finitos do planeta Terra. Você tem um planeta com recursos finitos e você tem uma voracidade do capitalista que é infinita. E mais uma vez, essa voracidade infinita é inerente ao sistema. Mais uma vez, o capitalista ele não pode se dar o luxo de falar: aqui onde eu cheguei já está bom, vou ficar aqui. Não, ele tem cada vez mais a oferir mais lucro, se aperfeiçoar cada vez mais, explorar cada vez mais, porque se ele não fizer isso, o concorrente dele vai fazer e vai quebrá-lo. A gente tem um exemplo de um empresário humanista, se eu não me engano, nos Estados Unidos da América, que começou a pagar salários decentes aos seus trabalhadores, algo em torno de 3 vezes o que o empresário, o explorador capitalista pagava. E o que aconteceu com esse cara? Obviamente ele quebrou, né? Então não é uma questão do capitalista ser bonzinho ou ser malzinho. A questão é, o sistema possui travas e estruturas inerentes e ninguém pode ir contra essas travas e estruturas, nem o cara que detém os meios de produção. O único que está livre dessas regras capitalistas é o cara plutocrata. Esse plutocrata, ele é o lobo que eu estou falando que está cuidando do galinheiro. Então, os sociais liberais devem contar com a sorte desse lobo estar saciado. Contar com a sorte desse lobo querer realmente dar alguma coisa às galinhas. Será que esse cara vai querer? O que a gente vê no mundo? Até certo ponto, esses lobos concedem algo para as galinhas, na social-democracia que a gente chama. Assim que vem uma crise econômica como a de 2008, aí o ditado farinha pouca, meu pirão primeiro, é colocado em prática. Ou seja, se o capitalista, se o lobo, lá na social-democracia do leste europeu, está numa bonança, ele não se importa em dar migalhas para a sociedade em forma de políticas sociais-democratas. Agora, se ele entra em crise e seu patrimônio de alguma forma é colocado em perigo, aí a social-democracia vai para o vinagre, como a gente viu acontecer na crise de 2008. Ou seja, você não tem garantia de absolutamente nada. Obviamente, a vida nos países sociais democratas são muito melhores do que nas periferias, mas aí a gente vai entrar, né, no segundo problema da social-democracia para finalizar o vídeo, né? A social-democracia ela surge
Como bem disse a Laura Sabine, como já foi dito aqui no canal pelo Daniel Glaucio, etc., nossos professores aí, né? Foi apenas uma manobra para entregar os anéis e não perder-se os dedos. E você tem um financiamento dessa social-democracia na periferia do capitalismo. Ou seja, para você ter o cara lá na Alemanha ganhando 1.000 euros de auxílio se ele tiver desempregado por tempo indeterminado, você tem pessoas lá na Índia no trabalho semi-escravo. Para você ter um asfalto bonitão no Canadá, né, que você vê aquele tapete lisinho, você tem que ter lá na outra ponta um país sendo explorado em seu petróleo, sendo golpeado, sendo pilhado, como é o caso do Brasil aqui nesse golpe da Dilma Rousseff, né? Então você tem a divisão internacional do trabalho e você tem a divisão internacional da produção. Então, o que esses países sociais-democratas fazem é exportar a miséria, é exportar a semi-escravidão, é exportar é, exportar o... Ai, me fugiu a palavra. É exportar os ônus, né? Os custos, as custas de você ter uma social-democracia em meio a um sistema que não foi projetado e que não permite que isso seja feito, né? Então você vai precisar de uma periferia totalmente escravizada, totalmente subjugada e que principalmente não pode se tornar sociais-democracias. Porque se as periferias se tornam sociais-democracias, quem vai financiar as sociais-democracias que já existem? Né? Então, esse é o problema do social-democrata. Ele não entende que para financiar as sociais-democracias europeias, por exemplo, você precisa da periferia do capitalismo, você precisa de trabalho análogo à escravidão nessa periferia, você precisa ter uma divisão internacional do trabalho para que no seu país social-democrata só tenha trabalho técnico e intelectual, enquanto na periferia só tem o trabalho manual, né, análogo à escravidão. Você tem a divisão internacional da produção, ou seja, a periferia do capitalismo produz commodities e outros produtos de baixíssimo valor agregado pela baixa capacidade tecnológica, enquanto os países sociais-democratas têm um poder de valor agregado gigantesco pela alta capacidade tecnológica e ainda um subsídio, um aporte governamental gigantesco para o desenvolvimento dessa tecnologia para ser entregada de mão beijada para os seus campeões nacionais que vão continuar dominando tudo. Então você tem um bem-estar social em países da Europa que vem pilhar, vem explorar o nosso petróleo aqui, por exemplo, que vem pilhar e vem explorar os africanos, os indianos, explorar uma mão de obra baratíssima, deixando esses países numa miséria total, enquanto o seu país é um país de prosperidade, onde as pessoas têm uma vida humanista, uma vida até determinado ponto estável, né? Porque foi o que eu falei, nada garante a social-democracia na Europa, vide crise de 2008. Então, enquanto o lobo tiver bom, né? Enquanto o lobo tiver recursos para caçar e comer outros animais que não sejam nós galinhas no galinheiro, né? Ele vai fechar os olhos e continuar pegando os ovos que essas galinhas produzem. A partir do momento que esse lobo começar a passar fome, ele não vai querer comer só ovo, ele vai querer a galinha, né? Então a gente tem problemas estruturais inerentes ao capitalismo, que são problemas, isso tem que ficar claro, né? São problemas para nós trabalhadores.
Para o capitalista, isso não é problema, é solução. Não é à toa que o sistema ele vai privilegiar, né, o plutocrata. Ele é um sistema muito bem amarrado para o plutocrata conseguir benesses estatais e para o Estado conseguir benesses do plutocrata. Então, os dois se autoalimentam. O cara lá no Estado é o cara da plutocracia, ou ele veio da plutocracia, ou ele foi eleito com o dinheiro da plutocracia, então tá tudo em casa. E também a questão paradoxal da produção, né, de atender às demandas, a afinidade de recursos e daí por diante. Então a gente tem realmente um sistema totalmente blindado e estruturado, né? E o social-democrata ele vai ter êxito na medida em que o plutocrata achar que aquilo ali pode acontecer, na medida em que o plutocrata permitir, né? Então, o socialista ele tem a plena convicção que não adianta ficar reformando esse sistema, você tem que destruí-lo, né? Porque primeiro não faz sentido nenhum meia dúzia de vagabundos deterem toda a riqueza do planeta. A direita gosta de chamar a esquerda revolucionária de vagabunda, né? Mas vagabundo é quem tem 24 horas no dia, como todos nós, e tem um patrimônio de bilhões. Meu amigo, se você tem 24 horas por dia para trabalhar, como é que você tem um patrimônio de 1 bilhão? O vagabundo é você está roubando alguém, cara. É humanamente impossível você ter um patrimônio maior do que o que você consegue produzir em 24 horas. Então, para você ter esse patrimônio, você está roubando alguém. Ah, Merlin, mas ele não está roubando. Ele se esforçou e agora ele possui os meios de produção. Ah, ele se esforçou? Ah, ele se esforçou? E lá nas capitanias hereditárias, aonde começa o Brasil, quem teve acesso àquelas capitanias ali? Quando a gente nasce hoje em dia, não tem um palmo de terra que você pode ir lá cercar para falar que é seu. Um palmo. Então você tem pessoas que já nascem com meio de produção e pessoas que nascem sem. Então não tem meritocracia nenhuma nisso. É acumulação, acumulação e acumulação. E se a gente for voltando, salvo raríssimas exceções, você vai culminar lá nas capitanias hereditárias, lá na escravidão, que é o que possibilitou esse pessoal acumular tanta riqueza e tantos meios de produção. Assim como a Europa, né? Tem aquela filha de uma puta daquela rainha lá da Inglaterra andando num salão cheio de barras de ouro, né? Por que ela tem todas aquelas barras de ouro ali? Porque ela pilhou da África, por exemplo, e de outros países ao redor do mundo. Lá no século 10, 11, 12, 13, 14, sei lá o quê. Certo? Então não existe meritocracia nenhuma nisso. Não existe. O cara é bilionário porque ele se esforçou. Esforçou o cacete, cara. Esforçou o cacete. Esse filho de uma puta tem 24 horas, como todos nós. Como é que ele consegue produzir uma riqueza de 1 bilhão em 24 horas? Sendo que a maioria do povo brasileiro trabalha 8, 10, 12, 14 horas contando com o deslocamento de ônibus, né? Porque as pessoas esquecem disso. Se a pessoa trabalha 8 horas, mas ela gasta 2 horas para ir de ônibus e 2 horas para voltar, ela está trabalhando 12 horas, não é 8, né? E essas pessoas que trabalham 12, 14, 16 horas por dia vão chegar no fim da sua vida e não tem um barraco para falar, para chamar de casa. Então, quer dizer, tem meritocracia aí? Quantas pessoas vocês conhecem que trabalhou e chegaram ao fim da vida sem nada? Eu tenho certeza que vocês têm dezenas de exemplos para trazer aí. Agora, olha o tanto de gente igual esse velho Davão, um parasita,
um merda que não faz nada e não contribui em nada para a sociedade, olha o tanto de dinheiro que esse cara tem. E esse cara só tem 24 horas como todo mundo, e eu garanto que ele não trabalhou 1/10 do que um brasileiro médio trabalha. 1/10. E tem um patrimônio gigantesco desse. Então esse vídeo era um vídeo rápido só para recomendar o vídeo da Laura Sabino, que realmente ficou muito bom. Assistam lá para complementar esse vídeo. Comentem, compartilhem o vídeo da Laura Sabino e vamos ver se o pessoal da resistência de chuveiro aprende, né? Por que não tem como a gente ser reformistas como fim, né? Querer fazer uma reforma definitiva para termos um capitalismo humanitário, justo, perfeito. Isso nunca vai existir, porque não é para isso que o capitalismo surgiu. Abração, gente.